Povo, rios. Tema de geopolítica, tiro, porrada e bomba. Rio de Janeiro? Não, tô falando do nosso recurso hídrico mesmo, galera. Nessa aula a gente vai falar sobre a importância dos rios para a sociedade, para a geopolítica, para nossa forma de vida. Povo, então já se inscreve no canal para acompanhar e vamos lá para a geopolítica dos rios. Galera, todo mundo vive na beira de um rio, já visitou, conhece aí essa imagem linda do Rio Negro e Solimões, a bandinha de sertanejo? Não, nosso maior rio do mundo, muito importante, disputa constantemente na história da humanidade. E agora nessa aula a gente vai começar a falar sobre eles. Os rios são reservatórios importantíssimos de água doce para a gente. Gera transporte, gera comida, gera alimento e o mais importante, os rios chegam até a gente, são muito utilizados no nosso dia a dia e o legal, eles chegam até a gente muitas vezes, construímos nossa vida, nossa forma de vida na beira deles. E lembrando, galera, como já falei antes, rios sempre correm para baixo. Água em estado líquido vai descer. Rios são tão importantes na nossa história que não aparece só na geografia. Aula de história, você sempre vai ouvir falar do Rio Nilo, vai falar da Mesopotâmia, do Tigre, dos Eufrates. E hoje no mundo, nós sabemos que os maiores rios é o nosso, é o Rio Amazonas e o Rio Nilo lá no continente africano. Primeira característica que a gente vai falar, galera, a temporalidade dos rios. Tem rios que a gente chama de perene, eles não deixam de existir, correm sempre a nossa vida toda, nunca param, nunca secam, como o Rio Tietê, como o Rio Amazonas, como o Rio Parnaíba. E também os rios intermitentes, são rios que em épocas do ano eles secam, perdem a água e viram realmente um curso de terra seca, muito comum para a gente na região do semiárido nordestino. Outros conceitos que a gente usa muito para falar nos rios, e o vestibular vai cobrar de vocês, uma palavra estranha que aparece muito é o quê? A drenagem do rio, o caminho que ele termina para onde ele vai. Usamos os termos exorreico, fora, é o rio que acaba fora, que ele acaba fora do continente, que ele acaba no mar, que ele acaba misturando com água salgada. O rio endorreico, que a sua drenagem acaba em mares internos, em lagos ou caindo em outros rios. No caso mesmo, o Rio Jordão é um exemplo muito famoso que gera muita treta política aí. E galera, além da drenagem do rio, é importante entender o regime dele. O regime, comida, alimentação, é como o rio se alimenta, da onde a água vem para ele, certo? Aqui no nosso continente é muito comum os rios terem regime nival, da neve. A neve descongela em regiões altas, principalmente no verão, primavera, outono, e acaba abastecendo, criando esse rio. Um exemplo muito forte dele é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas nasce lá em cima, nos Andes, e nessa foto você vê aí, ó, onde ele começa a nascer. A neve derrete e começa esse grande rio que atravessa nosso continente e é o maior do mundo. E é o rio de regime pluvial. Galera, lembra? Com P, pluvial, certo? É o rio que vem proveniente das águas da chuva. A chuva alimenta ele. A água chove, infiltra, área de recarga, tema da aula passada, certo? E esse rio acaba nascendo novamente pelo seu regime pluvial. Épocas de seca, há mais risco de virar um rio intermitente, mas geralmente segue o seu fluxo com a chuva constante durante o ano. Então, galera, por favor, não confunda. Pluvial de chuva, índice pluviométrico, choveu, abasteceu o rio. Fluvial já é relativo ao próprio rio, certo? Então, os rios são abastecidos, seu regime é pluvial, da chuva. Não vai confundir essa, não vai escrever isso na sua redação. Lembrando que nem em todo lugar chove a mesma quantidade da mesma forma. Cada tipo climático, o seu regime pluvial do seu rio vai ter características diferentes. Essa tabela aí dá um resuminho para vocês pensarem nisso, certo? Pausa o vídeo, dá uma olhada, dúvida, comenta aí que nós resolve para você. E como eu falei para vocês, rio, água em estado líquido vai para baixo, água desce. Os rios começam de cima e vão até a parte mais baixa. Nós temos o que chamamos de perfil do rio, esse corte frontal dele para perceber o caminho, a vazão dele. E repara nessa imagem aí, a parte alta do rio, próximo à nascente, o corte transversal e longitudinal vai ser mais cavado. A água tem força, a água corta seu caminho, a água não quer saber, ela vai rasgar e vai levar a pedra junto, criando o seu caminho, formando esse corredor em V. Se reparar bem, olha na parte mais baixa do rio. O rio ele é menos cavado, ele acaba sendo mais plano, próximo da foz.
Foz é um tema que eu já vou falar com vocês. Mas, além do regime das características deles, temos os nomes que nós utilizamos para caracterizar as partes do rio. Nascente é a cabeceira do rio, é a parte mais alta, é onde o rio nasce, a nascente do rio, onde ela começa. Obviamente, galera, na parte mais alta do relevo, tudo bem? Muitas vezes os rios têm vários olhos d'água, várias pequenas nascentes. E para nós caracterizarmos a nascente mais alta, o pico mais alto onde começa a água para aquele rio, a gente chama de nascente ou cabeceira do rio. E é claro, como vocês viram na outra aula, nem todo rio é isolado. Na verdade, nenhum rio é isolado. Nada na natureza é isolado. Os rios que acabam caindo, emergindo para o rio principal da bacia, são chamados de afluentes. Os rios que abastecem o rio principal. Aqui em São Paulo, o rio Tietê é um dos rios principais da região, e rios pequenos como Cabuçu, Baquirivu, acabam abastecendo ele. São os seus afluentes. Os afluentes vão, então, em sentido ao rio principal, abastecendo e aumentando o seu potencial hídrico e a sua vazão de água. E outro termo muito famoso é o leito. O leito é simplesmente o caminho do rio, esse caminho coberto de água que o rio vai percorrendo. Geralmente, os rios principais da bacia hidrográfica têm os leitos maiores, com mais água passando no seu caminho e sempre descendo, sentido a sua foz. Outro termo que é muito utilizado, aparece na sua prova, são os meandros, são os caminhos, são as curvas acentuadas que o rio acaba tendo. Lembrando, cada tipo de rio, um tema para frente que vamos falar, tem meandros específicos do seu jeito. Mas, num senso comum, o meandro do rio são os caminhos e as curvas que ele faz. E, por último, mas não menos importante, a foz do rio, o final do rio, onde ele acaba desaguando. Ou temos muitas fozes importantes na nossa história, como a foz do rio Nilo, onde nasceu Cairo, no Egito. Temos a foz do rio Amazonas, no Belém do Pará, em Tapajós, em toda aquela região. A foz dos rios são regiões importantes para a vida, para a habitação, para a história humana. E claro, eu citei as mais conhecidas, mais importantes, mas há outras fozes de rios que são bem importantes para a nossa aula, que são bem importantes para a nossa geopolítica. Você conhece alguma? Comenta aí, que aí eu falo na próxima aula. E, povo, além das características gerais, todo rio tem nascente, leito, meandro, cabeceira e foz. Para nós aqui na geografia, a gente divide o rio em duas características. Classificamos os rios como os rios de planalto e rio de planície. Olha aí na imagem aí, são dois rios grandes brasileiros e tem características bem diferentes que vão marcar muito o caminho dele e o uso nosso humano daquela região e das suas águas. Povo, eu vou falar dos dois tipos, mas vamos começar pelo rio de planície. Planície, plano. Lembra da aula lá de relevo? Regiões que têm menos desnível, regiões baixas. O rio de planície, ele não tem muito desnivelamento. Ele é um rio que a sua água é calma, tranquila, mó paz, certo? Nesse rio, um dos maiores potenciais que nós temos é o de navegação. Coloca um barco, transporta comida, alimento, pessoas. Lembrando, o transporte por água, as hidrovias, é uma das formas mais baratas e econômicas de transporte atual. A água leva, coloca carga, coloca mercadoria, coloca peso que a água, o rio leva. Rios de planície são importantíssimos para a nossa comunicação regional. O Brasil cresceu, o Brasil se colonizou, o Brasil foi rasgado usando os rios, principalmente o de planície. No Brasil, temos grandes rios de planície, um grande potencial hidroviário no nosso país. Entretanto, é um transporte ainda que é subutilizado. A infraestrutura para modificar, criar dragas, eclusas, barragens, portos, é um investimento muito grande para o país, mas um investimento benéfico para o futuro. Vai deixar nossas mercadorias mais baratas, mais acessível, fazendo a população economizar dinheiro e ter um potencial econômico maior, crescer, investir o seu dinheiro em outras áreas. O futuro do comércio é por hidrovias. Se você olhar países, continentes, regiões desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa, muito da mercadoria que chega para eles, o francês só come sucrilhos porque chega de barco. Os sucrilhos brasileiros só é acessível para o francês porque ele chega através de hidrovias, tornando esse comércio muito mais barato. Hoje o Brasil carece de investimento na área, porque o rio de planície nós temos de sobra. Nesse mapa você consegue perceber isso bem. Olha as principais hidrovias do Brasil. As principais hidrovias do Brasil são grandes, são gigantescas, rasgam nosso território. Olha a hidrovia Rio Madeira, mas muito utilizada no nosso país para o transporte de mercadorias, principalmente. Ela foi uma sacada genial para nós. O nosso centro-oeste é muito famoso pela produção de soja, de milho, de grãos. Essa mercadoria é chamada de commodities, mercadoria barata.
porém pesada. Imagina só, encher um caminhão em Goiás e levar até o Porto de Santos. Vai queimar muito petróleo, vai sair caro. Ajustamos a logística do nosso país como? A soja, a commodity, sai do centro-oeste do Brasil e sobe para Rondônia. Em Rondônia, se coloca essa mercadoria em navios cargueiros gigantescos, chamados navios de cabotagem, navegação de cabotagem. E essa soja, essa commodity, sobe o Rio Madeira, caindo no Rio Amazonas, outro rio de planície, e ele escoa até o litoral norte do Brasil, tornando esse transporte mais lento, sim, porém muito mais econômico, muito mais barato. Lembrando que commodity, eu não ganho no valor, eu ganho na quantidade. E lembrando, galera, rio de planície, a sua foz é em delta. Como assim delta? Delta é aquela letra grega, um triângulo. A foz de um rio de planície, ela cria-se nesse formato em delta porque a água dele não tem tanta força. Não é uma água forte o suficiente para rasgar o terreno ao seu caminho. Ela não vai fazer só um percurso. É uma água calma, tranquila. Quando ela chega numa região e ela acha um relevo, uma parede, uma barragem, uma terra, uma ilha, qualquer coisa, ela não vai rasgar aquele território, ela vai se abrir. A água vai se abrir em 2, 3 caminhos. A água vai escorrendo e abrindo o seu caminho. Quando chega no final do rio, se formou um desenho de um triângulo. Nessa imagem você vê aí a foz do maior rio do mundo, a foz do rio Amazonas. Geralmente no vestibular, a questão pode te perguntar, olha, temos a foto da foz desse rio. Que tipo de empreendimento você faria aí? Que tipo de empreendimento você faria aí, galera? Comenta aí. O que você vai fazer? Obviamente, portas de transporte, certo? Eclusas, dragagens e meios para transporte nesse rio, com águas calmas, tranquilas para a população. Povo, e essa foz em delta, ela pode aparecer no seu vestibular com outro termo. É uma foz de forma capilar. Ela não vai ter aquele caminho único, ela vai se abrindo de forma meândrica e com vários veios. Ali você vê mesmo a foz do Rio Nilo. O Rio Nilo, ele tem a foz em delta, uma foz em capilar. Sua água abre nesse formato de triângulo. E vocês sabem, o Rio Nilo foi muito importante para a nossa história, para a história da humanidade. Essa foz em delta com água calma leva muita matéria orgânica, que com água calma se acimenta, cai, fica ali na região, virando adubo para o egípcio plantar, colher milho e inventar cerveja para nós. Além do rio de planície para navegar, tem o rio de Planalto. Olha a diferença nessa imagem aí. Repara que esse rio só tem um caminho d'água, só tem um caminho e parece que essa água está com força, uma cachoeirona braba, certo? E é realmente isso aí. O rio de Planalto, a água está em desnível. Lembrando que o Planalto são terrenos antigos, altos e desgastados e irregulares. Tema da aula de relevo aí no canal. Então o que acontece? Essa água tem força. A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Ela vai gerar potencial hidrelétrico para a gente. A gente coloca uma rodinha girando com uma bobina e a física faz sua bruxaria e temos eletricidade hoje em dia. E a foz do rio vai ser em estuário. Essa água tem força. Ela não quer saber, ela vai rasgar o seu caminho. A foz de um rio de Planalto tem estuário, um caminho único. Galera, olha aí, essa imagem mostra muito bem isso. Um rio de Planalto tem potencial hidrelétrico. A gente faz uma barragem no rio, usa a própria força dele para girar rodas e bobinas e gerar eletricidade. O Brasil tem uma vantagem muito grande. Temos muitos rios de Planalto com ótimo potencial hidrelétrico. Isso é bom, gera energia boa para a gente, energia renovável, energia limpa. Há impactos? Mas isso é tema de uma próxima aula. E lembrando então, galera, que os nossos rios, a predominância dos rios do Brasil são rios de Planalto. Podemos gerar muita eletricidade com esses rios. E nosso regime de chuvas é um regime pluvial tropical. Uma boa época do ano, certo? Nosso verão é chuvoso, gerando um potencial hidrelétrico muito forte, principalmente no verão, onde se consegue gerar mais energia, tornando nossa conta de luz muito mais barata, mas necessitando esses reservatórios de água, essas paredes de água, pois no inverno há menos chuva. No inverno a gente vai ficar sem carregar o Nintendo? Vai ficar com o switch desligado? Não. Tá, mas então, é Xbox ou PlayStation? Então, a reservatório das hidrelétricas represam água para, mesmo com regime de seca, o rio continuar tendo água, continuar girando as bobinas para a gente ter eletricidade o ano todo. Se não é bem planejado, acaba causando aquele problema. Nossa eletricidade fica mais cara, bandeira vermelha,
um problemão. Galera, e a foz desses rios? A foz desses rios, o final dele é chamado de foz em estuário, certo? Como eu já falei para vocês, essa água tem força, ela rasga seu caminho. O rio vai ter um caminho só até o final, um caminho com força. E essa foz em estuário não vai só levar água, vai levar os sedimentos, vai levar as pedras, vai levar tudo que tiver no caminho. Macaquinho morreu, caiu no rio? Puf, vai parar no meio do mar. Há rios de foz de estuário que conseguem lançar seus sedimentos, sua matéria orgânica a quase 2 quilômetros dentro do mar. Essa água tem força e a gente usa para gerar eletricidade. Sobre esses sedimentos, eles vão ser lançados no mar e eles também podem criar bancos de areia, bancos de terra, remodelando as laterais, o leito desse rio de estuário, mudando literalmente os meandros do rio. É uma característica importante dos rios de Planalto, que a natureza vai construindo, se reconstruindo com o ciclo e força da água. Lembrando do Rio de Planalto. Vocês já viram o quê? Que os rios não estão sozinhos. Eles fazem parte das bacias hidrográficas, tema da aula anterior. As bacias hidrográficas são os rios interligados com seus afluentes e áreas de recarga. E as APPs, áreas de preservação permanente, devem ser sempre cuidadas pela sociedade para não matar os rios. Lembrando agora que os rios, eles têm importância econômica, e as regiões de bacia hidrográfica acabam recebendo o nome dos rios principais daquela região. Que, galera, é um exemplinho novamente de bacia hidrográfica, como todos os rios estão ligados, são influentes ali uns com os outros. E aquele rio bem no meio ali, geralmente vai ser o rio que vai levar o nome da bacia. Bacia hidrográfica, os rios sempre vão correr de cima para baixo. Já falei mais de uma vez, a água em estado líquido vai descer, não para descer, vai descer para foz, certo? A água em estado líquido sempre desce para foz. Os rios sempre vão estar descendo o relevo, com muita força igual o Rio de Planalto, ou mais tranquilo como o Rio de Planície. E lembrando, cada bacia hidrográfica leva o nome do seu rio principal. E as bacias hidrográficas têm um divisor. Não são todos os rios do mundo interligados. O divisor das bacias hidrográficas é o relevo. Aqui é um exemplo para vocês verem, a maior bacia hidrográfica do mundo, a principal do nosso continente e do Brasil, a bacia hidrográfica do Amazonas. O maior deles, o Amazonas, e é um rio de planície, é o rio mais baixo, é o rio que está bem no meio da bacia. Todos os rios em volta alimentam ele. Hoje, no nosso país, temos 12 bacias hidrográficas, com 12 grandes rios muito famosos que vão aparecer na sua prova aí no final do ano. E não somente no Brasil, há grandes rios no mundo todo, muito conhecidos, que acabam levando o nome das suas bacias para si.